Olá, bem-vindo, bem-vinda! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria poder estar junto com você. Que alegria esse privilégio nosso de entrar no seu santo e abençoado lar. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e muito obrigado por essa oportunidade que você está nos dando agora de fazer parte da sua vida, de fazer parte da sua noite aqui com esse programa, viu? Já está no ar, programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, fé e medicina vão sempre caminhar juntos. E quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo. E aquelas doenças oportunistas, uma vez que a gente conhece, a gente também tem instrumentos para nos livrarmos dela, viu? Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. José Rogério, ele é anestesiologista, especialista em terapia da dor. Aceitou o nosso convite para falar sobre hérnia de disco. Você tem esse problema? Dores na coluna, aí, alguma coisa, bico de papagaio? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tema central hoje é hérnia de disco. E o tema fica muito mais interessante quando você participa. É tão bom receber uma ligação sua. E lembrando que também estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook. Busque lá Rede Século XXI e passe o link para as pessoas que a gente também está ao vivo pelo Facebook, viu, gente? E o telefone é 19 3871 9620. 19 3871 9620. A nossa superprodução preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo hoje aqui com o Dr. José Rogério, anestesiologista e especialista em terapia da dor. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Dores nas costas, dificuldade de pegar objetos pesados, de se movimentar ou até mesmo de ir trabalhar. Esses são alguns dos principais sintomas e consequências de quem tem a hérnia de disco. Segundo o IBGE, a doença atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros. A primeira crise de dor provocada por uma hérnia de disco acontece geralmente aos 37 anos de idade. 76% dos casos há antecedente de dor lombar sentida há pelo menos 10 anos. A lombalgia, dor nas costas, está presente em 80% da população mundial adulta. De 30% a 40% das pessoas que têm a doença não apresenta nenhum sintoma. Somente 2% a 3% delas possuem alguma característica. Homens acima dos 35 anos correspondem a 4,8% dos casos. Já nas mulheres, o número é de 2,5%. No programa Vida e Saúde de hoje, você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre a hérnia de disco que causa tanto incômodo. Então chama todo mundo aí de casa porque o programa já está começando. É isso mesmo, Amanda, já está começando, já começou, minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre hérnia de disco, vamos acolher o nosso super convidado de hoje, o Dr. José Rogério, anestesiologista. Vou falar bem rapidinho, porque eu falei tão rápido agora, anestesiologista e especialista em terapia da dor. Dr. José, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. A honra é toda minha, né, estar aqui de novo participando, já vim 2 vezes no programa. E sempre fico muito feliz de poder estar aqui, podendo auxiliar pessoas com alguma informação para poder... O assunto é muito grave ou não? Tem muita gente? Tem muita gente, mas não é tão grave assim, né? Tem tratamento? É um assunto. Tem tratamento? Tem tratamento. Opa, que maravilha. Então é isso que nós vamos abordar. Lembrando que estamos aí ao vivo e esperando a sua ligação, seu telefonema, a sua pergunta. Interaja conosco, queremos tirar todas as suas dúvidas. Isso depende de você, é uma decisão sua, viu? O programa está aqui, o médico já está aqui, então fique à vontade. Lembrando também que estamos ao vivo pelo Facebook, basta entrar lá, Rede Século XXI, que a gente vai também atender aí e responder as perguntas que chegarão pelas nossas redes sociais. Doutor, vamos primeiro entender 2 coisas assim. A gente está acostumado a falar assim, hérnia umbilical, hérnia na região frontal, no abdômen, enfim. Tem aqui. O que é uma hérnia? Boa pergunta. Bom, hérnia é uma... Eu vou tentar mostrar pela coluna, tá, né? Porque a hérnia... Então eu já ia perguntar disco, né? Então já é a segunda parte. Então a hérnia de disco, vamos pensar assim. Então é uma saída da posição fisiológica do disco. Então aqui está o canal, né? O disco está aqui para amortecer as vértebras, né? O disco é o branco.
E ele está num eixo. Aqui está a medula, esse cinza, não sei se dá para ver aí o cinza. Tá, É a medula. Que então, passando por dentro aí, né? Quando o disco sai da posição fisiológica, desse eixo, e aperta o canal medular, é chamado de hérnia. Né? Hérnia do disco. Entre uma vértebra e outra tem esse branquinho que representa... É o disco. O disco. O problema está aí. Amortecedor. O problema está aí. Ele é um amortecedor. Isso ele vai se desgastando com o tempo, doutor, como é que é? Ele vai desidratando com o tempo. Desidratando? Desidratando, Então é um líquido que tem nele? Ele é um amortecedor. Ele tem um líquido aqui dentro, tem uma capa que protege, né? Então, muitas vezes, ele pode estar protuso, vamos dizer, porque assim, tudo que fala que tem na coluna, que tem uma saída desse eixo, as pessoas chamam de hérnia, mas muitas vezes uma protusão ou um abaulamento não significa Traduzindo protusão e abaulamento, doutor. Então, protusão é quando o disco ele faz uma protusãozinha, ele sai um pouco do disco, do eixo, um pedaço dele faz um carocinho, como se fosse um carocinho. Okay. Se ele não esbarra em nenhum nervo, a protusão não significa absolutamente nada. Tá? O abaulamento é isso um pouco aumentado. Tá? Não vou dar um dado técnico de como que a gente sabe se é um ou se é outro, não importa. Que também pode ser totalmente sem nenhum problema. Isso. E muitas vezes se confundem. Algum médico, por exemplo, um médico não especialista, às vezes ele pega um exame de ressonância magnética e vê lá umas quatro abaulamentos. E fala com a pessoa, você tem 4 hérnias de disco. E essa palavra, assusta, né? Claro. Assusta a pessoa, vive a vida inteira dizendo, a minha hérnia de disco, eu tenho várias hérnias de disco, e isso é um grande problema de saúde pública, no meu modo de entender. Entendi. Porque a pessoa passa a ter a crença de que ela é uma doente, e na verdade não é. É uma protusão ou um abaulamento. Um abaulamento. E muitas vezes a própria hérnia também não quer dizer nada. Porque se ela não tem nenhum movimento de comprimir o nervo, ela pode não... Ela tem no exame, mas a pessoa não sente nada. Tem alguns estudos que mostram que se pegar, nós vamos ali no Parque do Taquaral, e pegarmos 100 pessoas que estão caminhando, correndo no parque, 50 vão ter hérnia de disco e não tem nenhum sintoma. Eles estão lá fazendo exercício. Então, o exame, a gente não trata o exame, trata a pessoa. Entendi. Né? Então, tem que tomar cuidado com o que houve. Tem 4 hérnias de disco. 4 hérnias de disco tem que operar, né? Tá. Aí quem é o especialista, então, que vai dar o veredito, o diagnóstico? Quem? Tem vários. O neurocirurgião, neurologista, reumatologista, ortopedista, médico de dor. Todos esses têm o conhecimento para dizer se ou não é uma hérnia de disco. O exame para nós, ele é um apoio. O importante é o exame clínico. O exame clínico que vai determinar se a pessoa, a hérnia de disco ou a protusão tem alguma importância. Quando vocês médicos dizem exame clínico, ou seja, vocês têm que ver o paciente tem que estar lá, tem que tocar, tem que fazer alguns movimentos, enfim. Isso significa exame clínico, não é o exame laboratorial no sentido de coletagem de sangue, fazer um hemograma. Isso não é exame, medicina é o toque, antiga, né? Medicina antiga, examinar. Não tinha ressonância, não é? Não se dava tantos diagnósticos. Você tem que examinar a pessoa, tem que ver reflexo, tem que ver exame neurológico, né? A queixa da pessoa. O que está por trás do sintoma? Né? E essa hérnia, doutor, assim, ela é só causada pelo fator idade, hábitos, postura, tem um fator também genético, hereditário, que faz surgir, doutor? Existe o fator genético, mas não é tão preponderante. O uso da coluna, né? O esforço maior, por exemplo, pegar um peso forte, né? Dar um tranco na coluna, isso pode levar a uma hérnia de disco. O tempo, a desidratação do disco, a perda da altura do disco, né? Isso tudo vai deixando mais suscetível a fazer uma herniação.
O senhor falou assim que o peso também. Eu fico imaginando, doutor, assim, não sei se depois a gente tem algumas imagens. O peso eu não falei não, porque senão eu vou me atacar, né? Tá. Não posso. Não, mas assim, eu estou pensando, por exemplo, nós estamos num período letivo. Sim. Crianças que, de repente, aquelas mochilas nas costas, ou pessoas que, sei lá, doutor, que a gente vê muitas imagens de pessoas que, crianças com mochila até acima do peso, e também as pessoas que levam a bolsa, por exemplo, a mulher costuma levar a bolsa de um lado, né? Isso também prejudica, vai entortar, pode parecer um problema de coluna, um problema de hérnia, porque leva a bolsa só de um lado, etc. Sei lá. Então, assim, o peso realmente, assim, eu escondi a palavra peso para não ser bullying, né? Auto-bullying, né? Não posso fazer. Né? Mas o peso, ele sim... O senhor também está exagerando, né? Ó, se deixamos de andar de 4, né? Okay. E passamos a andar de cima, isso sobrecarregou muito a coluna, né? Então, se você tiver mais peso do que o normal, né? Uma pessoa normal de 70 quilos, né? Passa a ter 100, entendi. Né? Então, quantos quilos a mais que está forçando essa coluna? Isso vai realmente forçar o disco, podendo levar a uma compressão e talvez, dependendo da posição, exercícios, flexão, rotação da coluna, pode levar a um quadro de hérnia. Mas muitas vezes, por exemplo, a gente já encaminhou várias pessoas para cirurgia bariátrica com sobrepeso e dor de coluna e que fizeram a cirurgia, perderam 50 quilos e não mudou nada a dor. Entendi. Né? Então, é importante? Sim, é importante. Mas não é o único motivo ou determinante que a pessoa vai ter uma hérnia de disco. Ô doutor, a gente está vivendo uma era, né? Uma era que é a nossa era digital, né? Porque a gente pega assim essa era o próprio computador não está alinhado, a gente não trabalha com o computador alinhado, enfim, para ajudar a nossa coluna. E principalmente com o advento aí dos smartphones, dos celulares, enfim, a gente não anda assim. É assim, doutor, assim, a gente está assim o tempo todo forçando a coluna, é no carro, é parado, é andando, nesse jeito aqui, doutor, assim. Isso também vai, bom, problema de coluna vai ter, né? Mas assim, pode chegar amanhã depois a comprometer um desses discos aí por causa da nossa má postura, doutor? A má postura é um indicativo, sim. A questão do celular, assim, são vários estudos, é um pouco polêmico. Assim, vai causar hérnia de disco, tá olhando o celular? Não, vai causar uma hipercontratura muscular, isso tudo vai, né? Vai ficar assim, se ele já tem uma tendência a ter uma artrose das facetas articulares, né? Mais aquela questão do movimento contínuo, né? Porque assim, é quase que o dia inteiro, né? Exato, O dia inteiro ali assim, e não relaxar a musculatura, ele vai ter dor. Vai ter hérnia? Não sei. Entendi. Não sei, não é uma coisa assim. Não é evidência científica de que isso causa hérnia disso, não tem nenhuma evidência. Então, são vários estudos, porque isso é realmente uma história. Uma tendência hoje. É uma tendência, todo mundo está assim, né? Ó. Exato, Então, mas o que tem aqui em volta? Tem músculo, tem fáscia, tem ligamento. Isso vai ser sobrecarregado, realmente. Como é que eu sei que o meu problema é uma hérnia de disco? Ou seja, que sintomas que isso vai dar? Ou seja, doutor, eu não sei, estou reclamando aqui a minha coluna, não sei, isso aqui... Ou seja, é uma dor de cabeça excessiva, é uma tontura, vai levantar, tem uma vertigem, uma tontura, vai verificar, ou de repente eu vou passar a mão e eu vou encontrar um abaulamento, uma protuberância ali. O que sintoma que Então vamos dá? lá, eu gostei da pergunta. Você é irmão do Dan Sturla? Né? Você parece muito com ele, não? Eu já conheço, não parece muito com ele, assim. então, assim. Já me chamaram assim do irmão Dan Sturla, do Tom Hanks, Tom Hanks também, né? isso aí. Então, as assim, nossas contas bancárias são um pouquinho diferentes. Então, olha só, as duas hérnias e as duas causas principais de dor, a lombalgia é a causa principal de dor no mundo. Ok. Né? Cervicalgia, por isso que eu trouxe as duas. Que é aqui, a dorsalgia, eu estou quebrando o galho, tirei a coluna dorsal. Então, vamos lá.
Como é que é um sintoma de uma hérnia de disco da coluna Preste atenção, cervical? agora que entramos no assunto, para valer agora. Então, vamos lá. Aqui são os forames. Segura bem, doutor. Isso. A hérnia de disco, esse disco aqui está azul, se ele vem e comprime o nervo do lado que foi comprimido, ele pode dar uma dor cervical, uma dor no trapézio e uma irradiação para o braço. Entendi. Tá? Uma dor irradiada para o braço, nós vamos sempre pensar. Não significa que seja uma hérnia de disco, mas esses são os sintomas principais. Tá. Tontura, nem sempre, né? Dor de cabeça nem sempre, mas essa dor cervical com irradiação para o braço e às vezes para o trapézio são sintomas que nos levarão a pensar e examinar com mais carinho. Né? Okay. Na lombar, uma dor, a pessoa fala de ciática, né? Uma dor que sai da coluna, irradia para a parte posterior, membros inferiores, da nádega e da perna, com uma certa parestesia. Também nós vamos pensar em parestesia, um pouco de dormência da região, nós vamos passar a pensar na possibilidade de ter uma hérnia de disco. Okay. Mas nem sempre esses sintomas são de hérnia de disco. E eu te falo que a maioria desses sintomas não são de hérnia de disco, são provavelmente de uma contratura muscular com a formação de um ponto de gatilho, e ele pode causar uma dor semelhante a uma hérnia de disco. Ok. Agora, doutor, eu posso ter várias hérnias de disco ou é só uma que fica comprometida, ou eu posso ter assim uma coleçãozinha, cada disco desse aí pode ter assim um probleminha, doutor? Você pode, não é comum que você tenha tantas hérnias de disco. Você pode ter um nível, 2 níveis, né? Entendi. Depende, muitas vezes você tem uma hérnia de disco, é operado e depois mais para frente um outro disco desequilibra e vai fazer também outra hérnia de disco. Então, pode ter mais do que uma hérnia de disco, sim. Mas não é a coisa mais comum. Normalmente, o mais comum é L4, L5, L5, S1, entre a quarta vértebra e a quinta, entre a quinta e a primeira sacra. Uma vez que se instalou já um processo desta hérnia que vai saindo, né, desse eixo, doutor, ela, de repente, assim como ela pode aparecer, ela pode desaparecer por conta própria ou não? Pode. Né? Isso é bom ouvir. O organismo tem a propriedade de absorver o disco fora do... Quando está uma hérnia extrusa, quando é extrusa, quando ela sai daquela cápsula que eu falei que protege essa substância, o núcleo pulposo, assim que chama. Tá. Então, quando isso aí há uma ruptura, pode migrar um tanto do que tem dentro do disco. E isso chama extrusão. Ok. E isso aí é mais fácil do organismo absorver. Então, uma vez que a pessoa tenha uma hérnia de disco, em 6 meses ele pode reabsorver esse disco. E aí não tem mais, né? Porque tem pessoas que vivem 15 anos falando que a minha hérnia de disco, como eu falei no começo, ela vira uma crença e adoece a pessoa e limita a pessoa de viver adequadamente, porque ela teve uma hérnia de disco e se fizer um outro exame vai lá ver que nem tem mais. Entendi. Isso acontece. Eu fico imaginando, doutor, que cada disco, né, é tão perfeito a nossa coluna, que cada disco tem, ou vértebra tem o seu tamanho, de acordo com a localização, cervical, torácica, lombar, etc. Cada um tem o seu tamanho, etc., a sua espessura e o disco também, né? Uma vez que tem uma hérnia de disco, o disco, ele pode, a parte branquinha que você falou que é o disco, ele pode ficar mais fino e se tornando mais fino, né? A pessoa vai encolhendo, vai ficando mais baixinha, etc., vai ficando mais encurvada. Como é que é, doutor? Então, isso acontece mais, assim, exatamente isso que você falou. Lembra que eu falei da desidratação discal? Certo. Quando vai desidratando, o disco vai diminuindo, sim, o tamanho. Quando isso acontece mais na dorsal, a pessoa vai ficando mais curvada, né? E ela vai diminuindo de tamanho, sim. Isso é uma coisa que é real. Acontece isso. Claro que se você não tem 1,80 m, não vai ter 1,60 m, né? Entendi. Não é isso, mas tem uma variação ali.
3 centímetros, pode acontecer sim. Tá vendo, gente, quantas informações valiosíssimas aprendemos só nesse primeiro bloco. Imagina o que vem pela frente. Então, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu quero a sua pergunta, eu quero interagir com você, quero que você me ajude aí, porque a sua pergunta vai nos ajudar, assim, a fazer o programa crescer ainda mais, viu? A gente volta já, depois do intervalo, só para você.